amores e amoras. Vamos lá agora fechar o capítulo sobre indígenas na América. Primeiro, quem são mesmo? Quem são indígenas? Tá? Atualmente, indígenas é um termo usado para classificar os nativos da região. Tá? Então, todo povo nativo a gente chama de indígena. E aí, nesse capítulo, nós dividimos a América não em 3 partes, como a gente estuda em geografia. Em geografia, a gente estuda América do Norte, América Central e América do Sul. Nesse capítulo, foi dividido América do Norte e América Latina. Ou seja, a América Latina, ela compreende América Central e América do Sul, certo? E aí nós falamos sobre o Brasil na aula anterior. Vamos falar agora dos nossos vizinhos, a América Latina ainda. Ó, a Bolívia. Prestem atenção na porcentagem de nativos, de indígenas na Bolívia. 62%, ou seja, mais da metade da população boliviana, eles têm descendência inca. Olha que legal. Então, é um estado plurinacional. O que é isso, tia? Ainda são reconhecidos hábitos diferentes de cada povo, de cada tribo, né? Então, a gente tem ali esses indígenas que têm em comum a descendência inca. Porém, eles têm respeito à sua plurinacionalidade, à sua com vários costumes diferentes entre eles. Muito legal isso, né? Lá na Bolívia, por ser mais da metade indígena, nativo ainda. Depois a gente fala ainda da América Latina, da Guatemala. A Guatemala não está na América do Sul. A Guatemala, ela está na América Central. Então, a descendência desse país aqui não é inca, é maia. Tá? Agora, a gente tem lá quase a metade da população da Guatemala, desse país, é maia. Ele tem essa descendência, esse nativo indígena. E o que eles preservam? Preservam saberes. Na América Latina, principalmente esses 2 países aqui, que são numerosos ainda, essa população nativa, essa população deles próprios, né? Eles preservam os saberes. Como eles preservam esses saberes? Utilizando ainda técnicas e saberes que foram transmitidos de pai para filho, de geração para geração. Então, desde a época dos maias, dos incas, dos astecas, eles trouxeram esses costumes até a atualidade. Isso é muito legal. Para quê? Para que esses povos não sejam esquecidos. Diferente dos indígenas da América do Norte. Os indígenas da América do Norte, assim como no Brasil, não chega nem a 1%. Nós vimos no mapa anterior que o Brasil ele tem 0,9% da população nativa. Isso quer dizer que quase não tem índio aqui. Ainda tem, mas quase não tem. Isso também aconteceu lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, menos de 1% da população é a população local, é a população que nasceu ali, e são os antepassados americanos. Tá? Muitos morreram, foram aculturados, morreram por epidemia, assim como no Brasil. Tá? Os colonizadores chegaram aqui e trouxeram doenças, né, que eles não estavam acostumados, não tinham os anticorpos. A gente está vivendo uma situação muito parecida. Aqui voltando aqui a história. Tá? Aqui, ó, eles não têm quase população indígena. É menos de 1% da população total que vive hoje lá. Então, mas aqueles que existem, eles precisam ser valorizados. A sociedade como estamos hoje é uma sociedade que aprendeu com esses povos nativos. E aí, a gente pode esquecer? Pode esquecer? Não pode esquecer.
E o que eles preservam principalmente é o ambiente. Por que eles preservam esse ambiente? Porque é onde eles moram. Essa parte aqui, ó, essa tribo Sioux, né, os Sioux, eles lutam, eles brigam, eles vão às ruas, eles fazem campanha, né, manifestam. E aí eles continuam, eles lutam pela valorização da identidade indígena, preservam o ambiente, eles precisam preservar o local deles. Eles já foram quase que todos extintos. Então, o que tem precisa ser preservado. E como preserva a cultura indígena? Preservando o ambiente. Tá? Aqui na Bolívia e na Guatemala tem tantos problemas quantos aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Não, por quê? Porque a maioria, ou quase a maioria, ainda preserva. Então, ainda está tranquilo para eles lá. Mas os nossos aqui, e os americanos, e os norte-americanos, estão quase extinguindo. Então, eles precisam sim manifestar para valorizar a sua cultura. Agora, todos eles, principalmente aqui na Bolívia, ó, eles têm em comum a preservação dos seus hábitos e também o respeito à Constituição. Eles respeitam as leis bolivianas e as leis regionais. Então, é importante, mesmo com toda a manifestação indígena brasileira ou norte-americana, eles precisam respeitar a Constituição e as leis regionais. Aqui no Brasil nós temos na Constituição de 1988, que é a nossa atual, o direito à preservação do ambiente indígena, né, as reservas indígenas. Então eles estão lutando para que esse respeito aconteça, como na Bolívia já acontece. E também essa transmissão oral de geração em geração é importante para que esses hábitos não se percam. Por exemplo, nós temos na Guatemala, é uma cultura maia, eles têm ali, esses povos antigos, a principal alimentação era o milho. E eles continuam. A principal fonte de alimentação é do milho. As técnicas de tecelagem, as mulheres que tecem com tintas naturais, desde aquela época, ainda hoje é preservada. Então é importante essa preservação, essa valorização, para que não esqueçamos dos nossos antepassados. Nós somos descendentes de alguma coisa, de alguém, de alguma sociedade. Que sociedade é essa? Bom, que sociedade nós queremos deixar para os nossos próximos futuro? Certo? Então, ó, fiquem em paz, fiquem em casa, preservem suas tradições familiares, preservem sua história. Um grande beijo. Paz e bem.